É doce o privilégio de estarmos em um local como esse, para partilharmos nossa experiência com o Senhor, para falarmos das vezes que a mão do Senhor nos tomou e nos conduziu pelos vários caminhos que o Senhor, em seus desígnios, decidiu que cada um de nós percorresse. Para mim está sendo um privilégio e uma coisa sui generis a participação neste culto. Está sendo muito interessante. A dinâmica desse culto é absolutamente diferente. Você passa a quarta-feira se preparando porque quer chegar no momento de vir ouvir mais uma vez das obras do Senhor na vida de alguém. E você se enxerga na vida dessas pessoas. E dificilmente vem alguém aqui falar da sua experiência com o Senhor que não toque na sua própria experiência com Deus. Então, ouvir cada um testificar da mão do Senhor em sua vida, de fato enche a gente de muita alegria, porque traz a gente memórias extraordinárias de como o Senhor vem guiando a nossa vida. Bom, a palavra de Deus, ela é assim, extraordinária. E uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade, uma das virtudes cristãs que sempre me foram muito difíceis, uma delas foi a humildade. Eu sempre tive muita dificuldade de ser humilde. Não sei se sou, não sei se consegui, até porque dificilmente alguém percebe que é para ser. Dificilmente alguém percebe, alguém se diz humilde e de fato é. É muito difícil. A humildade é de todas as virtudes, na minha opinião, a mais sensível. Ela não suporta ser tocada nem pelo pensamento. Quando o sujeito descobre que é, ele perde. Então, mas eu sei que eu não era. Isso eu sei. Se eu sou, eu não sei. Mas que eu não era, isso eu tenho certeza. Eu tinha muita convicção das coisas. E eu, muito cedo na vida, eu me apaixonei por lógica. E engenharia parecia ser o meu caminho. Até hoje eu gosto muito de construir, eu gosto muito dos cálculos, sempre gostei. E é um hobby para mim. De vez em quando eu pego um livro de matemática e vou dar uma olhada. Eu curto aquela coisa, aquela lógica me é apaixonante. Eu acho muito bonita a matemática, talvez porque seja de todas as ciências a mais fácil, né? E é a mais fácil. A história, você faz uma descoberta arqueológica hoje, tudo que você sabia sobre aquele tema mudou. Mas a matemática não, 1 mais 1 vai ser 2 hoje, era ontem, vai ser amanhã, qualquer tempo mais 1 é 2 e acaba essa confusão, e é sempre muito fácil a matemática. Eu gosto porque ela é fácil, né? Ela não muda muito. E eu fiz engenharia, eu decidi. Eu tive um contato com alguns homens que mexeram muito com a minha mente. Desde cedo eu sabia que eu tinha que ser pastor. Aos 15 anos eu fui ao IAN, mas quando eu cheguei ao IAN, em 1979, que eu olhei para aquilo lá, eu fui com mala e tudo, mas eu disse, não dá para mim, isso aqui é muito ermo, era muito complicado. Na Bahia, você entra em cachoeira, é macumba, é santo, são aquelas carrancas, aquilo tudo ali. E eu sou de família adventista, eu não estava muito acostumado com aquele cenário. E o próprio colégio era incipiente ainda. Então, assim, 15 anos, eu disse, não, eu vou voltar para casa, vou fazer outra coisa. E decidi fazer engenharia. Foi um momento muito difícil, muito especial da minha vida. Muito especial. E eu tenho um texto aqui que vai marcar, porque foi um texto que mexeu muito com minha consciência do que vem a ser humildade. E eu me lembro que a missão Sergipe-Alagoas foi instalada em 1987. Era para ser em Alagoas, porque tinha mais adventistas, mas tem uma influência muito forte em Sergipe, e acabou ficando em Sergipe, né? E ali eu recebia muitos homens de Deus que ia pregar em minha igreja, e eu ficava impressionado com o pastor Helder Rocha quando chegava, pastor Osmar que chegava lá de vez em quando,
em Sergipe, eu me sentava no primeiro banco e eu ficava ali ouvindo toda aquela empolgação, aquela lógica mexia com a minha cabeça. Eu me lembro que uma vez eu procurei o pastor Gerson, ele foi o primeiro presidente lá, e eu disse que fazia engenharia e ele disse que seria muito útil para a obra. E eu fiquei assim, me empolguei e estiquei a engenharia até onde meu coração suportou. Eu tinha uma namorada linda, maravilhosa, continuou comigo. Eu tinha uma moto, jaqueta preta, capacete preto. Eu era líder de jovens em minha igreja. Todas as campais de Belo Jardim, de Areias, eu ia para aquilo tudo, eu não perdia uma, não. Apaixonado, eu gosto de igreja, de crente, eu gosto de crente. Onde tem crente, me diga onde eu tenho que eu encosto. É um negócio que me atrai, eu gosto da conversa de crente. O crente pensa nas coisas do alto, o crente, ele tem sempre um se Deus quiser, ele aposta sempre que amanhã tudo vai dar certo. E esse poder de Deus que move o crente, isso me atrai demais. E ficar no meio de crente é o meu negócio. É o meu negócio. E assim, apesar de tudo, meu coração tinha um clamor. Eu tinha que ser pastor. E era muito difícil ser humilde. Foi o meu primeiro desafio. Dizer que não ia mais ser aquilo que eu tinha dito para todo mundo que eu ia ser. É preciso humildade para dar um passo atrás. É preciso humildade para reconhecer que fez uma escolha equivocada. Mas o coração vazio e as imagens desses homens pregando em minha igreja. O pastor Gerson, pense num homem de personalidade, atitude. Um passo largo, uma caminhada larga, uma forma de olhar, assim, aquela coisa, sabe como é? Aquele modelo de homem que você diz, eu vou ser um cara igual a esse cara. Mexia no meu imaginário de adolescente, de jovem. E numa madrugada, numa noite, eu tinha feito uma das matérias optativas, eletivas, saindo da universidade, eu parei o carro e disse, meu Deus, eu tenho uma namorada bonita, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho emprego, eu sou líder em minha igreja e minha alma está vazia. Por quê, meu Deus, por quê? Pense num conflito, momentos difíceis na vida de cada pessoa, e todo mundo tem o seu momento, que é o momento X, todo mundo tem. O seu momento de solidão, o seu momento em que não adianta pedir ajuda, a ajuda que você precisa vem só do alto. Naquele momento, eu parei uma Brasília, velho, que eu tinha, né? Uma Brasília. Parei perto de um viaduto, tinha saído da Universidade Federal. Parei, encostei a cabeça e a luz de Deus brilhou aqui dentro. Eu lhe chamei para ser pastor. Você está fazendo o quê aí? Sabe, naquela hora que eu me lembrei que eu tinha que ser pastor, eu me lembrei disso, eu ergui a cabeça, puxa vida, parece que o vazio desapareceu, a angústia foi embora, e eu decidi partir para a nova vida. Descobrir o significado de humildade foi muito especial. Eu quero convidar todos a abrirem a palavra de Deus num evangelho de Lucas, um texto que não parece dizer nada acerca do tema, mas um texto especial, muito especial. Então, o meu primeiro grande confronto com o tema da humildade foi ter que dizer para todo mundo que o que eu tinha dito que ia acontecer em minha vida não ia mais, porque Deus, o governante da minha vida, tinha um outro plano para ela. Abrir mão da minha vida, entregar para alguém e confiar que esse alguém que eu não vejo, eu não tenho foto dele, eu não tenho o registro de voz dele gravado, mas eu sei, tão certo quanto posso vê-los e ouvi-los aqui nesta noite, eu sei que o Senhor tocou o meu coração, eu sei disso, que ninguém no mundo acredite, eu não tenho direito de ter dúvidas. Todo mundo pode ter a dúvida que quiser a respeito de se Deus falou ou não comigo, se Deus tocou ou não em mim. Eu sei que eu não tenho direito de ter essa dúvida.
Ele é fiel. Ele sabe perfeitamente que planos Ele tem a nosso respeito, que pensamentos Ele tem, e todos os pensamentos são de paz. A prova é que no mesmo instante em que me veio à mente o chamado de alguns anos antes, que eu tinha ido ao IAM, para me preparar tal, e depois ir para o ENA, que o IAM não tinha faculdade de teologia naquela época, que me veio à mente que eu tinha que ter me preparado para ser pastor. Na hora que veio a angústia que é uma coisa terrível, olha, não tem psicoterapeuta, não tem homem debaixo do céu que trate angústia, não tem. A palavra de Deus desafia, diz com clareza, e pede a cada um de nós que procure alguém que trate angústia. Angústia é ausência de significado, angústia é vazio. Um filósofo bom para se ler em cima disso, além de Salomão, que entende maravilhosamente bem do tema, Søren Kierkegaard, um dinamarquês, entende muito, dê uma pesquisadazinha, é um tema muito instigante, é um tema muito interessante, e o mundo, ele vai sendo possuído por angústia. Eu sei o que curou a minha angústia, um jovem angustiado, e eu sei o que curou. Significado cura angústia, sentido, rumo, propósito cura angústia. Falta disso vai afundando e esmagando a gente em uma angústia insuportável. E acredite, se na física o vazio é o que há de mais leve, em espiritualidade o vazio é o que há de mais pesado. Acreditem nisso. Espiritualmente, carregar o vazio é carregar um fardo insuportável. Na física não, é leve. Mas na espiritualidade é terrível, terrível. E em Lucas, capítulo 2, verso 1, eu gosto muito de história, e eu fui buscar a história desse cidadão há muitos anos atrás. E é incrível como mexeu com minha mente. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Só esse texto. Roma, ela vivia um problema muito sério. As mulheres estavam ficando muito estéreis, e o Império Romano ele estava ameaçado, porque as mulheres usavam muita maquiagem à base de chumbo. Isso estava afetando a taxa de fertilidade. E outros elementos, muitos homens em guerra, muitas mulheres sem a parceria dos seus maridos. E tudo isso gerava uma baixa taxa de natalidade em Roma. O imperador, talvez preocupado, tenha pedido que fizesse esse recenseamento, até para descobrir isso. Ele começou a presentear, inclusive, as famílias que tivessem mais de 3 filhos. A mulher poderia ser a administradora da herança, coisa que naquela época não podia, mas para incentivar que as mulheres tivessem filhos, algumas leis foram criadas naquela época. Mas ele faz esse recenseamento, e é interessante esse momento, porque o imperador que veio antes dele foi César Augusto, aquele Júlio César, aquele que foi apunhalado com 23 apunhaladas, dentre elas a de um parente, né, que apunhalou ele e tal. Júlio César era um sujeito muito vaidoso, muito vaidoso. No dia que ele foi ser coroado, aí perguntaram a ele: a gente chama o senhor de quê? De rei? Ele disse: não. A gente chama o senhor de quê? De imperador? Também não. Governador? Também não. Como é que a gente lhe chama? Ele disse: me chamem de César. Daquele dia em diante, César virou título. Algum tempo depois ele foi morto. Mas é interessante que no dia do aniversário dele, o primeiro aniversário dele como governante, ele disse: eu quero que o mês inteiro, o mês de Quíntilis, o mês inteiro seja de feriado.
feriado de um mês inteiro, ele disse. E aí, meu irmão, o mês de Quintilis era o 7º mês, 31 dias de feriado. Pronto. Pane et circus. Todo mundo, né? Bancar o estilo de vida romano ou bancar o estilo de vida americano custa caro. O mundo paga por aquele estilo de vida. E o estilo de vida romano, também o mundo tinha que pagar para bancar o estilo de vida romano. Ninguém aguenta o mundo não aguenta que uma nação tenha 5 vezes mais lixo do que um país que é a 7ª economia do mundo. 5 vezes, ninguém aguenta. E o mundo está para vomitar esse estilo de vida. Simplicidade é a coisa mais linda que existe. Mas isso é conversa para um outro dia. Né? E bancava. Pane et circus, à vontade, 31 dias. Ele achou pouco e disse, não, é o seguinte, esse mês, o nome dele é como? Quintilis. Eu vou mudar, vai se chamar a partir de hoje, Júlio. Pronto, e virou Júlio. E assunto encerrado. O tempo passou, ele foi assassinado. Passam-se 14 anos sem ninguém, o Senado, no governo. E aí, finalmente, volta um imperador, que é esse daqui dos dias do nascimento de Jesus Cristo. O nome dele, César Augusto. Um palaciano, um homem que nasceu em palácio, um homem de berço nobre. Interessante que ele, quando dá o mês de aniversário dele, ele também quer o mês inteiro de feriado. Mas tinha um problema. Ele aniversariava no mês de Sextilis. E o mês de Sextilis tinha 30 dias? 30 dias. E aí, quando ele para pensar, ele se pergunta, por que Júlio César, ele merecia ter 31 dias e eu, o grande Augusto, eu que sou Augusto, né, mereço apenas 30. Pão e circo para todo mundo, mas tem um detalhe. A partir de hoje, o mês de Sextilis muda de nome. Vira Auguste. E esse negócio de 30 dias, não dá não. Eu vou tirar um dia lá de fevereiro. Puxo para agosto, para o meu mês, ele vai ficar com 31. E é por isso que no meio do ano você tem ali julho e agosto, 2 meses em seguida com 31 dias. Um homem muito vaidoso, um homem muito cheio de si, um homem com dificuldade de dizer, não vou mais ser engenheiro, agora eu vou ser pastor. Um homem com dificuldade de dizer isso. Né? Esse tipo de homem, para você ter uma ideia, como é difícil levar a marca de pastor, é muito difícil. Hoje está ainda mais difícil, porque essa palavra, esse ofício, vem sendo envergonhado por uma pleiade de pastores, uma horda de pastores, que carregam apenas o nome, não se preparam, não carregam consigo o Espírito Santo, aparecem na mídia, dão os piores vexames. Para que ninguém pense que é fácil, eu fui me hospedar em um hotel, e nesse hotel, quando eu dou entrada lá, aí a moça, nome, aí eu digo, endereço, eu digo também. Quando ela me pergunta profissão, na minha carteira profissional tem professor, que eu fui professor no IAN, eu fui professor de escolas adventistas, por aí afora, né? Então, se eu disser que sou professor, não minto para ninguém, não é? Minha imagem fica boa, eu não corro risco de ser mal visto, e lá estou eu no saguão de um hotel, né? No balcão ali, e a moça está me entrevistando. Acreditem, por 3 segundos eu pensei, o que é melhor, eu solto algo que produza uma imagem, ou eu solto algo que produza uma imagem. E eu pensei assim, aqueles 3 segundos cruéis, a minha consciência ficou com raiva de mim,
porque ela não tinha o direito nem de ter aberto o assunto, né? É claro que eu não partilhei com ninguém, foi eu conversando comigo, eu e eu aqui, assumo ou não assumo? Com raiva de mim, eu disse, bote aí minha filha, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que a menina pensou que eu tivesse com raiva dela, mas eu estava com raiva de mim, né? Ela pensou que eu tivesse com raiva dela. Eu estou dizendo isso para que ninguém pense que é fácil assumir. Não é tão simples assumir, né? Principalmente se você tem opção, se você tem alternativa, fica mais complicado ainda. E nos dias desse imperador aqui, desse César Augusto, o vaidoso, o orgulhoso, nasce não num palácio, embora tivesse vindo de um. Nasce numa estrebaria. Alguém que não mudaria o nome de um mês. Nasceu alguém que não apenas mudaria a quantidade de dias, trocando dia, data. Nasceu alguém num estábulo que dividiu a história. Sabe por quê? Porque a humildade não depõe contra ninguém. O projeto que Deus tem para a sua vida, Ele vai executar, mesmo que você tenha vindo da cidade mais pobre do Nordeste, que eu já fui pastor, São José da Tapera. Pelo nome vocês tiram, né? São José da Tapera fica perto de Santana do Ipanema, Olho d'Água do Casado, para lá de Arapiraca. Vocês conhecem Arapiraca? Arapiraca vocês conhecem. Olho d'Água do Casado, acho que não, mas Arapiraca vocês conhecem. Tem uma igreja adventista muito forte, a igreja adventista é muito forte lá. Tem, parece que 4 distritos hoje naquela cidade. Muito forte hoje Arapiraca. Mas para lá um pouquinho, uns 90 quilômetros para lá, fica São José da Tapera, né? Bom, nascido em São José da Tapera, se Deus tem um plano, e Deus tem, não é se, é porque ninguém vem ao mundo por acaso. O seu pai, ele pode ter errado na tabela lá com sua mãe, mas Deus não erra no cálculo dele. A sua mãe erra, mas o seu pai não erra. O Deus do céu não erra. O seu pai do céu não erra. O seu pai daqui erra no cálculo e pronto, você nasceu. Não estava no plano deles, estava nos planos do Senhor. E pode ter nascido em Nazaré, ou em São José da Tapera, que eu fui pastor lá, de Palmeira dos Índios, sertão das Alagoas todo, 230 quilômetros de sertão. Quando esquenta, esquenta mesmo, e quase todo o tempo é quente, acreditem, quente, muito quente, não é pouco quente não. O chão racha. E quando chove, leva um tempão para o chão absorver a terra. Porque fica quase impermeável. Fica quase impermeável. Então, é dureza. Humildade. Jesus, humildemente montado num jumentinho. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aceitou a nossa condição. E sabe qual é a grande diferença entre nós, entre Jesus e o seu adversário? É que o adversário de Jesus, ele diz assim: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas, acima das nuvens estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O adversário de Cristo disse isso. Aí Cristo, sendo, não se incomodou, desceu, não teve por usurpação. Ah, mas eu sou igual a ti, por que não desce o Senhor? A gente é igual, por que tem que descer eu? Por que não é o Senhor que desce? E outra coisa, vão lhe chamar de pai, vão me chamar de filho, e lá no mundo pai é mais do que filho, e aqui a gente é igual. Ele não teve por usurpação, ele não se incomodou de ser chamado de pai ou de filho, ele não se incomodou se era ele que iria para a cruz
ou se era ele que ficaria sofrendo, vendo alguém amado na cruz como o Pai ficou. Ele disse, eu vou, e veio. A humildade de Jesus, o imperador do universo, o governante do universo, em contraponto ao governante do maior império do mundo, é tremendo. E a humildade de Jesus, as pretensões, as intenções de Jesus em relação às pretensões do seu adversário, são diametralmente opostas. Sabe, eu quero ser igual a ele. Ele é extraordinário. A palavra dele é o tempo inteiro sábia. E todos nós somos acometidos de momentos de vaidade e de loucura. Eu me lembro que eu saía da universidade e eu carregava uma régua T. Quem faz? Não sei se tem alguém aqui que faz engenharia, arquitetura. Uma régua T. Hoje não. Hoje é tudo no computador, AutoCAD e tal, não tem mais esse negócio. Mas no meu tempo era régua T, era desse tamanho. Um tubo de projeto desse. Uma tabela Pine assim, ó. Hoje é tudo digitalizado, né? Uma tabela Pine assim, amarela. Um monte de cálculo na capa. E eu saí da aula, era 11h30, eu me agarrei com aquilo tudo ali para o ponto de ônibus, Universidade Federal de Sergipe. Fica em São Cristóvão, né? Atravessa ali a ponte, fica de fato em São Cristóvão, não fica em Aracaju. E eu corri. Quando eu corri, que eu vi o meu ônibus no ponto. Alguém muito generoso bateu assim no ônibus, motorista, espere, o motorista esperou. Eu corri e entrei no ônibus. Entrei no ônibus e as mãos ocupadas, ônibus lotado, ainda bem, né? Porque aí o ônibus dava a chacoalhada e eu escorava nenhum aqui, ia para frente, eu escorava, não estava atrás, eu escorava, não estava, e assim eu estava ali, equilibrado, por obra e graça das estacas que estavam ao meu lado. Né? E assim eu ia, e aí avançava um passo e tal, com licença, e aí... Mais para frente tinha um morenão, chual, forte, segurando assim. E eu me lembro que, assim, naquele aperto, olhando para baixo, eu me lembro de muitos pés, e muitos sapatos, e muitas sandálias, e me lembro de um pé sem sandália, sem sapato, mas com um curativo. Curativo vermelho, parece que estava ali há muito tempo, precisava ser trocado, e o ônibus deu a bendita chacoalhada. Bom, naquela época, a sola do sapato, filho de pobre, é sola de caminhão, sola de pneu mesmo, não tem negócio de... É para durar o ano inteiro com aquele sapato, né? E de pneu de caminhão, a sola feita, o bicho aguentava. Pensa num sapato bom. Mas olha a grossura da sola. Meu irmão, quando o ônibus deu a chacoalhada que não devia ter dado nunca na vida, foi lá mesmo. Meu pé acertou o dedo polegar do moreno. Sabe aquele moreno que tem aquele vozeirão assim, que fala alto, que tem potência na voz, sabe? Era ele. Aquele moreno começou a elogiar a minha família toda, acredito. Olha, foi um negócio desagradável, porque a gente que é criado na igreja, a gente é cheio de recatos, a gente não diz certas palavras, a gente nem conta história repetindo as palavras que outros disseram, porque a gente é criado num ambiente que não existe, né? Não existe essa questão, né? E aquele moreno começou a falar, rapaz, e ele não parava. E eu ali murcho, envergonhado, querendo sumir, o cara não parava. Parece que ele sentiu o dedo latejando e também, meu amigo, a língua, ele não economizava adjetivos para toda a minha família, né? E para mim também, menos ainda, né? Rapaz,
Teve um momento que aquele sangue de nordestino é um sangue complicado para administrar. Quem é que sabe o que é que tem que administrar aqui dentro? Eu que sou, é que eu sei a manobra que o Espírito Santo tem que fazer para me colocar sob o controle do céu. Tem um momento que o sangue vai fervendo, você começa a ficar com raiva, porque primeiro você fica constrangido, porque você está errado e incomodou alguém. Mas aí o cara começa a exagerar, e aí você começa a esquentar o sangue, a ferver. Você começa a ficar vermelho, você olha assim para aquele moreno daquela altura, você pensa assim, hoje eu morro, mas eu acerto uma. Bem, com 21 anos, você queria o quê? Que eu fosse o quê? Tivesse conduta pastoral. Eu tinha 21 anos. O sangue começou a ferver, esquentou feio, e eu pensei, eu morro hoje, mas eu acerto uma. Porque o negão ia acabar comigo, o morenão, era grandão, poderoso, ia acabar comigo. Eu era muito mais magro que sou hoje eu estou com 75 quilos, naquela época eu tinha o quê? 50? Imagina, se fazia graça, não tinha nem graça, né? Eu me lembro que naquele momento a palavra do Senhor veio ao meu entendimento. E eu só me lembrei de um texto bíblico que os desbravadores ensinavam. A palavra branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. 15, verso 1. Quando aquilo veio à minha mente, hoje eu sei que o Senhor me salvou da morte. Hoje eu sei disso. Na ocasião eu não entendia bem, só lembrei do texto. E eu sabia que por obediência eu tinha que mudar o rumo da minha alma. A minha alma possuída de ira tinha que agora ficar branda no Senhor. E tinha que pronunciar as palavras que o Senhor queria. E aí, mais uma vez, eu tive uma luta com a questão da humildade. Que é quando o temperamento fala mais alto e o Senhor diz para você se calar dentro de casa. Quando você está nervosa, quer dizer meio mundo de coisas ao seu marido, que esqueceu algo que você avisou a ele 3 vezes. Você avisou a ele 3 vezes e ele esqueceu. Aí você está com raiva e quer dizer muitas coisas. Aí a humildade do Senhor Jesus Cristo é necessária. Você quer ver um momento lindo em que Jesus Cristo exerceu a humildade dele? Ele estava diante de Herodes, aí Herodes fez uma pergunta, ele respondeu, tu dizes. O soldado deu um tapa em Jesus. Pá! Jesus olha para o soldado e diz assim, eu fiz muitas obras boas no templo, por qual delas mesmo você está me batendo? Entendeu quem era Jesus? Cabeça sob controle. Eu sempre quis ser igual a ele. Por causa de tudo isso. Por causa desse equilíbrio dele. Por causa do homem que Jesus Cristo... Queria ser um homem macho, igual a Jesus Cristo. Que encara as situações. Que antes de qualquer coisa, tem domínio de si. Como Ellen White diz... O maior inimigo que cada um de nós tem que vencer é o eu descontrolado. Um eu estabanado que sai produzindo palavras que o Senhor não mandou dizer. As palavras que eu tinha para dizer, eu nem me incomodava de morrer. Eu só tinha que acertar uma. Para me sentir vingado. Mas aquele não era o projeto de Deus para a minha vida. Deus tinha outro plano. E eu me lembro que eu olhei para o Moreno e disse, cara, me desculpe, cara. A dor que você está sentindo, eu não posso curar. Mas a dor que eu estou sentindo por ter feito um mal a você, você pode, se você me perdoar, me desculpe. O cara olhou assim para mim, franziu a testa assim. Rapaz, ele alto, olhava de cima para baixo mesmo, né? Rapaz, de onde você é? Eu disse, eu sou daqui mesmo. Mas você é o quê? Eu disse, nesse momento 2 garotas iam se levantando, eu disse, vamos sentar, que essa é uma história um pouco mais comprida. Quem sou eu
é uma história muito maior, né? Porque eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu sou propriedade dEle. A minha boca não fala o que eu quero falar, o que ela quer, a minha boca fala o que Ele manda, e o que Ele manda salva a mim, e creia ou não, salva outros. Quando eu prego a palavra do Senhor, quando eu dou um estudo bíblico, quando eu faço a obra do Senhor, salva a mim e salva a outros também. Porque a minha boca, a minha mente, meu coração pertencem a Ele. Depois daquele dia eu nunca mais vi esse moreno, esse rapaz. Mas na história da minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade de ser humilde, muita dificuldade de pedir perdão, muita dificuldade, gente. Pedir perdão para mim, meu Deus, que coisa difícil. Desistir, se eu disse que ia fazer, olha, eu vou fazer. Pense num gênio que não admitia dizer que ia fazer e não fazer mais. De onde tirou isso? Não existe isso. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer, meu irmão. Mas Deus tem outro plano. Porque a palavra que não volta atrás é a do Senhor. A minha, que bom que pode voltar atrás. Que bom. Sabe por quê? Nem orar a gente sabe. Porque se Deus, o Deus do céu, quisesse de fato destruir a gente, bastava Ele responder às nossas orações, do jeitinho que a gente pede. Mas como Ele gosta da gente, Ele pega as nossas orações, dá uma arrumada, o Espírito Santo faz isso, e ela chega no céu do jeito certo. Porque se ele quisesse acabar com a gente, era só responder as orações que a gente faz, do jeitinho que a gente faz. Entendeu? Só isso, já bastaria. Então o Senhor é misericordioso. Hoje, eu trouxe para vocês uma luta minha, pessoal, de crente, e como o Senhor, na história da minha vida, vem tentando me ensinar, lutando para que eu aprenda, e não é uma coisa instantânea, ao longo de anos, a ser humilde. Meu Deus, como é difícil. E eu digo como Paulo disse, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Mas sabe de uma coisa? Aprender com Jesus Cristo é doce. E Ele sabe ensinar a gente a sermos mansos e a sermos humildes de coração. Eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alto. Para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. Eu fui alcançado para viver em novidade de vida, para viver a minha vida em Cristo. A minha vida pertence a Ele, e a Ele sejam toda honra e toda glória, desde agora e para sempre. Não quero nunca me parecer com César. Embora ele se sentasse num trono, eu quero me parecer com Cristo. Ele, para mim, é o modelo de homem. Por isso eu sou de Jesus, agora e sempre.